Oi, meus amores! Muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Nós estamos no dia 11 aqui, dia do devocional, né? Nós estamos no dia 11 que começamos, né? Já fizemos o dia 1, o dia 2 e agora estamos no dia 11, tá bom? Vamos iniciar aqui baseado neste livro. Você que chegou agora, seja muito bem-vindo e vai acompanhando aí os nossos vídeos anteriores dessa jornada maravilhosa com propósito, onde nós estamos aprendendo a viver uma verdadeira vida com propósito baseada em Deus. Deus como centro das nossas vidas. E hoje o título é Tornando-se Amigo de Deus. Isso mesmo. Deus, ele quer ser o seu melhor amigo. E aí, o versículo para a gente compreender melhor, que todo dia tem um versículo aqui. É em Romanos, capítulo 5, versículo 10, que diz: Assim, como tivemos restaurado a nossa amizade com Deus pela morte de seu Filho, sendo ainda seus inimigos, certamente seremos libertos da punição eterna por meio de sua vida. Então, assim, aqui o escritor fala que o nosso relacionamento com Deus tem diversos aspectos. Entre eles é que Deus é o nosso autor, nosso criador, nosso Senhor, nosso mestre, nosso juiz, nosso Pai, nosso Salvador, nosso Redentor e muito mais, né? Deus é para nós. E o que espanta na visão humana é a verdade de que Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus, da terra e da tua vida, ele anseia em ser o teu melhor amigo. Veja que coisa linda. Ele não precisa de nada nem de ninguém, mas ele quer ser seu amigo. E aí, ele fala aqui sobre o relacionamento que Deus tinha com o homem lá no Jardim do Éden, que todos os dias ele ia lá conversar com Adão e com Eva, tinha uma amizade, tinha um relacionamento íntimo, profundo, tinha um relacionamento sincero com o ser humano. Deus, ele sempre teve amizade. E aí, ele fala que nós fomos feitos para viver esse relacionamento contínuo na presença do Senhor. Mas após a queda, né, após a entrada do pecado no mundo, na humanidade, esse relacionamento ele foi perdido, né? E aí ele mais na frente disse que mesmo o relacionamento de Deus com o ser humano ter sido perdido, a conexão, a amizade tenha sido quebrada, mas Jesus, ele veio para mudar isso, né? E ele mudou essa situação pagando pelos nossos pecados, onde o véu do templo aí ele foi rasgado, que significa que a presença de Deus estava agora aberta para qualquer que viesse buscar ele, né? Indicando aí o direito, o nosso direito de acesso diretamente com Deus que estava disponível. Pois quando o véu do templo simbolizava, né, que só quem podia passar do véu do templo, quem podia ter uma conexão mesmo, quem podia ter um acesso direto com Deus era só os sacerdotes, né? No templo lá antigamente. E aí, quando Jesus veio e morreu por nós, a Bíblia fala que o véu do templo se rasgou, ou seja, nós também podíamos ter acesso direto a Deus, conversar com Ele e Ele falar conosco diretamente, e não através de um sacerdote ou de um profeta. Interessante, né? E Deus, ele fez tudo isso para refazer a aliança com o ser humano, refazer a sua amizade, o seu relacionamento. Então que nós venhamos compreender a vontade de Deus e buscar ter um relacionamento, sim, sincero, contínuo com Deus, tá? Ele quer que a gente conheça Ele profundamente. E conhecer e amar a Deus são nosso maior privilégio. E sermos conhecidos e amados por Ele é um prazer muito maior. E interessante é que quando a gente conhece Deus, quando a gente busca aí a conhecer Ele, passamos a nos conhecer melhor, porque Deus, ele vai revelando coisas, vai nos moldando, vai transformando nossa identidade.
E nós vamos realmente compreendendo qual é a nossa identidade, quem nós somos, né? E é muito maravilhoso essa amizade, esse relacionamento. Então, o escritor diz assim, que nós podemos nos tornar amigos de Deus por meio do diálogo constante, ou seja, sempre conversar com ele, pois a gente só conhece outra pessoa quando nós temos aí muita conversa, né? Um conta da história do outro, e aí a gente vai se aprofundando e conversando, então a gente passa a conhecer aquela pessoa. Então a mesma coisa é com Deus. Quanto mais você fala com Deus, mais você conhece Ele, tá? Muitas vezes eu já fui pega conversando, não sozinha, né? Conversando com Deus. Uma vez eu estava no carro esperando uma pessoa e eu começar naturalmente, tá? Conversando com Deus assim no carro sozinha. E aí quando ela passou por mim, ela entrou. Aí depois eu entrei no lugar que a gente tava com hora marcada, que eu tinha hora marcada com ela. Aí ela disse assim: eu não quis te atrapalhar porque eu vi que tu tava conversando com Deus. Então eu não quis atrapalhar, por isso que eu não falei com você. Aí ela disse: eu acho tão bonito quem tem esse relacionamento e falta de vergonha, porque quem passa assim diz: oxe, que menina doida conversando sozinha. Aí ela disse: mas eu entendi que você não estava conversando sozinha, eu entendi que você estava conversando com Deus. E é exatamente esse tipo de relacionamento que eu busco ter com Deus, conversar com Ele mesmo abertamente, em qualquer lugar. Posso ser taxada de maluca aí, mas eu converso com Deus em pensamento, e às vezes eu balbucio meus lábios, porque às vezes eu nem percebo, né, conversando com Deus mesmo. Às vezes eu estou fazendo aqui alguma coisa em casa e começo a conversar mesmo de voz alta mesmo, como se alguém estivesse ali comigo fisicamente, e eu estou conversando com Deus. E é maravilhoso, né? A gente compreende muita coisa, a gente se conhece ao Senhor. E é maravilhoso. Então a gente só pode ter um relacionamento de amizade sincera com Deus, conversando com Ele constantemente. Não é uma vez perdida quando você vai pra igreja e dobra seu joelho. Não. Tá? É constantemente mesmo. Em pensamentos. Eu saio pra caminhada, aí eu às vezes coloco um fone de ouvido assim. E esses dias eu me peguei falando com Deus sozinha novamente. As pessoas passando por mim, olhando assim. E eu caminhando e conversando. E, Jesus, como tu és linda, eu te amo, obrigada. E conversando umas coisas, uns assuntos, meus anseios, né, enfim. E as pessoas eu acho que elas são loucas. Ou então pensaram que eu estava conversando com alguém pelo fone de ouvido, enfim, né. Eu estava ouvindo uma pregação. E aí, através da palavra que eu estava ouvindo, eu conversei alguns assuntos com Deus, né. Então, a amizade com Deus é construída, o autor fala aqui, que quando compartilhamos com Ele todas as nossas experiências. E é isso, de fato. Por exemplo, hoje é dia 10, né, gente? Dia 10 de março, eu tomando café com meu esposo e a gente conversando umas coisas e conversando alguns assuntos. E aí na hora eu parei assim e fechei meus olhos e comecei a agradecer a Deus. E conversando com Deus mesmo. Estávamos nós três, né? Meu esposo, eu e Deus. Então naquele momento a gente falando sobre algumas coisas e eu disse: Deus, muito obrigado. O Senhor é Deus de providência. O Senhor é maravilhoso, mesmo sem merecermos. Fechei meus olhos e, né, veio aquela vontade enorme de chorar, porque quando a gente reconhece o que Deus faz por nós, a gente se emociona, né? Enfim, é isso. E eu quero me aprofundar ainda mais, gente. Eu não me considero exemplo para ninguém. Pelo contrário, eu me considero muito menor. Estou em crescimento, em constante mudança e estou em processo de moldação, né? Eu quero que Deus ele me aperfeiçoe. Quero ter um contato muito maior, porque o contato que eu tenho com Deus eu ainda sinto que é bem pouquinho. E eu quero me aprofundar mesmo, mergulhar na presença do Senhor. E isso é maravilhoso, quando a nossa alma anseia por isso. E, enfim. E agora vamos para o que o autor fala aqui. Que praticar a presença de Deus é uma habilidade, ou seja, é um hábito que você deve desenvolver, construir, tá? Diariamente. Não é que você vai construir isso da noite pro dia, não, tá? Isso é algo que você constrói
devagarinho, a partir das suas experiências, vai criando hábito, né? Uma rotina com Deus, conscientemente mesmo, dizendo, eu preciso, eu quero. E aí depois flui normalmente, tá? E nós também podemos ter aí um relacionamento de amizade sincera com Deus através da meditação da sua palavra. E não só meditação de vez em quando, mas a meditação contínua, tá? Todos os dias eu abro a minha Bíblia para meditar a palavra de Deus, porque ali é a palavra dele, ele fala conosco, é a sua vontade, os seus mandamentos, seus princípios, e ele fala conosco sim, tá? Através da sua palavra. Então que nós venhamos aí compreender o que devemos fazer para ter um relacionamento com Deus, tá bom? E para meditarmos, no final, o escritor traz uma pergunta, que diz assim: o que posso fazer para me lembrar mais vezes de Deus e falar com Ele mais frequentemente ao longo do meu dia? Então, é isso que eu acabei de dizer. Você tem que fazer conscientemente mesmo, focar, dar como se fosse um objetivo, que conscientemente você vai buscar o Senhor ao longo do seu dia aí, para conversar mais com Ele, para meditar, para falar, para lembrar dele, enfim, tá bom? Conte tudo, como se fosse para sua melhor amiga, seu melhor amigo, sua mãe, seu pai, seu esposo, sua esposa. Do mesmo jeito que você conta algo que aconteceu, conta a Deus, tá? Às vezes eu digo, eita, meu Deus, você ouviu aquilo que aconteceu, mas rapaz, como se fosse não, porque ele é o meu melhor amigo, né? Do mesmo jeito que eu às vezes conto uma coisa pro meu esposo que aconteceu no meu dia, eu conto a Deus, ele é meu melhor amigo. E é um relacionamento maravilhoso, tá? Quando a gente consegue ter essa amizade com Deus, a gente se sente mais seguro, se sente feliz, né? Mesmo nos dias um pouco mais difíceis, a gente compreende aí muita coisa e tem forças para conseguir superar esse dia, tá bom? Então que essa palavra do dia de hoje, da nossa jornada com propósito, tenha te alcançado. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas, pois eu acredito que muitas pessoas precisam aí reatar a amizade com Deus, tá bom? Deus abençoe, até o próximo vídeo, tchau, tchau!